Estamos aqui, apostos para mais um Morning Show, a revista radiofônica da a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, quinta-feira, 23 de novembro de 2017. Reforma truncada. Pressionado por tucanos, Temer recua na escolha do novo nome para comandar a articulação política do governo. O Planalto chegou a anunciar pelo Twitter que o deputado Carlos Marum substituiria Antônio Embaçaí no ministério. Mas vejam vocês, o tweet foi apagado. Sonho americano. Grêmio bate o Lanús e dá um passo importante rumo à conquista da Libertadores. A arbitragem do jogo de ontem gerou polêmica e o técnico Renato Gaúcho disse que até Stevie Wonder enxergaria um pênalti não marcado pelo juiz. Pegou mal. Presidente da empresa brasileira de comunicações se desculpa por postagens que ironizavam a fala da atriz Thaís Araújo sobre o racismo no país. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Qual é o seu humor hoje? Deixa eu ver. Meu humor médio. Está maravilhoso. Tá médio. Eu estou sempre maravilhosa. E aí, qual a nossa hash? Olha, hoje a gente vai solidarizar com uma jornalista que ouviu o que ela ouviu e ficou chocada. Muita gente ficou chocada. Não sei, Edgar, se você pegou aí o que aconteceu com a Sandra Annenberg. Você chegou a ver A Sandra o que aconteceu? A Sandra do Deselegante. Ela é espontânea, que deselegante. Ela não consegue se segurar. Ela é igual a gente, ela não disfarça, né? Nessa quarta, no jornal Hoje, foi ao ar uma matéria na qual um repórter foi ofendido por um oftalmologista. Não é verdade? O repórter foi lá, meio com a câmera, né? Ali, meio que o cara sem saber se estava ligado ou não. Sem avisar muito. E foi questionar o seguinte, quando é que ele ia operar a catarata de uma senhora Tava na fila esperando a senhora. há 1 ano Ixi. e meio. Eis que o médico diz o seguinte, queridos. Sabe o dia que eu vou operar ela? O dia que eu quiser. Sacou? Vai lá comer. Eu vou censurar aqui nesse programa porque a gente tá de manhã. Não Comer sei. o quê? Fiquei curioso. Pode falar? Acho que Merda, pô. Foi ótimo. O Edgar tá Vai na comer sua merda. boca, então tá tranquilo. É isso. Falou Malvada. isso daí. Que E o que deselegante. aconteceu com a Sandra? Deselegante. Abriu os olhos, ficou chocada, não é verdade? E não foi só ela não, a internet parou, solidarizou, ela ouviu o que ela ouviu. E é por isso que hoje a gente #tô chocado, entendeu? E você pode dizer aí de um momento que te chocou, pode mandar um meme da Sandra Annenberg, que é maravilhosa, pra dar aquele print e fazer também um meme. Tô esperando a sua participação, o Vini quer falar. Ele tá chocado. Eu acho que o Dori Denútil, que chegou agora, não tá acostumado, e ele ficou mais assustado com a reação da Sandra do que com a fala do médico. Ele ficou meio que sem ter o que dizer, porque o Evaristo já entraria também na onda da Sandra, né? Agora o Dori Denútil tá chegando agora e ficou um pouco assustado. que ela também. olha pra ele e faz a pergunta, né? Eu ouvi o que eu ouvi. Eu não é ouvi o isso? que eu ouvi, ele é... Ai, tá certo. Então a nossa hash, vai lá. Tô chocado para você interagir com a gente pelo Twitter e outra maneira é o WhatsApp 11 931 17009. O tema de hoje sempre gera discussões acaloradas. Olha aqui, ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que limita a prerrogativa de foro ao presidente da República, ao vice e aos presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Pode mandar uma mensagem pra gente sobre esse assunto em vídeo ou em áudio, dando a sua opinião sobre foro privilegiado, tá bom? 11 931 17009. A gente aguarda a tua mensagem também e a tua interação aqui pelo nosso WhatsApp. No mais, é só relaxar e curtir o Morning Show que tá só começando e que você pode ver também pelo nosso aplicativo. Pode ver pelo portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp e ainda Instagram, tem conteúdo extra também na nossa página do Facebook. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Interaja com a gente ou pelo Twitter ou pelo nosso WhatsApp.
Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vini, vamos começar a falar sobre futebol. É com você que eu abro o programa hoje. Afinal de contas, como é que foi o jogo entre Grêmio e o time argentino Lanús, hein? Assaltaram o Grêmio de Porto Alegre. Cara, que fusarca que fez esse juiz, hein? É por isso que eu já falei aqui nesse Morning Show que o árbitro de vídeo não vai resolver absolutamente nada. Vai, Vini, peraí. Não vai resolver os problemas do futebol. Já polêmica basta o jogo, você vai querer gerar mais polêmica aqui ainda. Antes de você comentar, eu quero soltar uma musiquinha aqui, ó. Conheceu pela batida já? Deveria, hein? Isso aqui é discoteca básica. É o Stevie? É ele mesmo. Stevie Wonder? É, Faustão. Até ele teria visto, hein? Segundo o Renato Gaúcho, até o Stevie Wonder teria visto o pênalti daquele momento final conturbado do jogo ali. Mas foi um empurrão descarado ali. Foi, né? no atacante. E na cara do juiz. Na cara do juiz. Mas, Edgar, eu tô brincando aqui. Claro que o árbitro de vídeo, ele é bem-vindo ao futebol, né? E óbvio que ele vai amenizar muitos erros, né? Que acontecem dentro de uma partida. Mas não adianta, quando o árbitro é ruim, ou pior, mal intencionado, não vai resolver nada. Porque ontem ficou claro o pênalti ali no Jael. Eu tenho um furo pra você. No final do jogo. Parecia que ele tava mais perdido do que mal intencionado. Não sei, tava perdidão, cara. Vou ser rápido no meu furo, desculpa eu te interromper. Vai lá, vai lá. Deram pro Stevie Wonder pra ele ler em braille um ralador de queijo, ele achou que era a súmula do jogo. Meu Deus. Enfim, Edgar. E aí, o que acontece? Aí o Grêmio fica ainda mais indignado, porque quando você acaba sendo prejudicado sem o árbitro de vídeo, você já fica pé da vida com a arbitragem. Aí quando tem o árbitro de vídeo... E ele não usa o recurso? E ele não usa esse tipo de recurso, aí você acaba realmente não entendendo o porquê. E essa foi a indignação do Renato Gaúcho ontem, após o final da partida, que o Grêmio venceu, é bom deixar claro também, né? Venceu por 1-0 com o gol do Cícero ali aos 37 do segundo tempo. Obrigado. E o jogo amarrado, truncado, o Lanús é uma boa equipe. O Lanús montou um esquema que freou o Grêmio ali. Exatamente. E o gol aconteceu num momento fortuito ali, né? Isso. No primeiro tempo o Lanús teve as duas melhores oportunidades, o Marcelo Groi fez duas grandes defesas, aquela da cabeçada foi um verdadeiro milagre. Exatamente. No segundo tempo o Renato Gaúcho fez algumas mudanças que melhoraram a equipe e quando é para ser abençoado, né? O Renato Gaúcho que trouxe de volta o Cícero, que jogou com ele em 2007 no Fluminense e até a final, em 2008, perdão, com o Fluminense, a final da LDU que o Renato perdeu com o Fluminense. Trouxe de volta esse ano, o Grêmio tem essa característica de resgatar jogadores, né? O Cícero estava meio mal das pernas aqui no São Paulo e ele ontem fez aí esse gol gremista que vai ser muito importante. O Grêmio vai jogar pelo empate agora fora de casa, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido esse 2-0 se o juiz tivesse marcado o pênalti para o Grêmio, que o Renato Gaúcho reclamou com razão e fez essa comparação aí. Até o Steve Wonder teria visto. A única coisa que eu vou perguntar para a Conmebol é o tal do vídeo, porque é inadmissível o árbitro estar a 3 metros do lance e eu vi o lance na televisão. Ele olhou, ele levou o apito para a boca no pênalti do Jael. O pênalti foi legítimo. Ele estava a 3, 4 metros do lance e não estava encoberto por ninguém. Ele não precisava, o Steve Wonder não precisaria do vídeo para dar o pênalti. A realidade é essa. Então, se a Conmebol colocou o vídeo, que todos os treinadores concordaram com isso, a pergunta que eu faço para a Conmebol é: por que não foi usado o vídeo? Essa é a pergunta que eu quero saber da Conmebol. Porque ali foi um pênalti legítimo e nós poderíamos ampliar a nossa vantagem. Eu vou continuar com o Steve Wonder de BG. Eu gosto do Renato, que ele foge das entrevistas comuns e o Grêmio reclama mais, viu, Edgar? Porque teve um pênalti também discutível ali no primeiro tempo em cima do Ramiro. O Kahneman, zagueiro gremista, levou um cartão amarelo sem necessidade, está suspenso para o próximo jogo, é um jogador importante para a equipe. Vai entrar agora talvez ali o Bressan, né, que tem uma qualidade um pouco inferior. Então o presidente gremista também, o Romildo Bolzan, soltou o verbo contra a arbitragem. Quanto à arbitragem, o meu sentimento é de ter sido roubado. O sentimento é de que fui roubado.
o Grêmio foi roubado. Uma arbitragem trancada, uma arbitragem que apitava tudo, descriteriosa na aplicação dos cartões, descriteriosa na aplicação das faltas e principalmente completamente incompetente e prejudicial ao Grêmio no que diz respeito às avaliações da penalidade máxima, principalmente da última. Sentimento de indignação, sentimento de ter sido furtado, de ter sido até colocado em risco o campeonato. Sentimento de que um lance desses pode pagar um preço caríssimo para o Grêmio. É um sentimento de indignação absoluta. Nós vamos tomar providências. E vamos ver se a Conmebol vai tomar alguma atitude. E realmente, né, poderia ter sido melhor pro Grêmio, porque 1-0 é um passo importante, é verdade, é uma vitória. Mas lembrando que na final da Libertadores não tem o gol fora de casa. Sim. Então se o Grêmio perder lá na Argentina por 2-1, o jogo vai para os pênaltis. Em uma outra situação, o Grêmio até avançaria, né? Mas como não tem esse gol fora de casa, o Grêmio pode perder por 2-1, por 3-2, por 4-3, que a partida vai para os pênaltis, mas tem a vantagem do empate. E se vencer também, como pode vencer a equipe do Lanús, será tricampeão da Libertadores, Edgar. Olha, tudo isso gera aí uma expectativa aí com relação ao time brasileiro, né? Com relação à lisura, né? Na decisão, né? Por parte, inclusive, dos juízes. Sim. Não bastasse essas polêmicas todas ainda, tem a informação de que o juiz auxiliar que vai acompanhar o jogo na Argentina é um juiz argentino. O trio é paraguaio e o juiz auxiliar ali é um juiz argentino, quer dizer... Não deveria. Não deveria. Compromete aí a lisura da competição. Agora, tem que tomar cuidado. O Lanús é um time perigoso. O Lanús reverteu grandes resultados nas quartas de final e na semi. Nas quartas contra o San Lorenzo. E na semi, aquela partida contra o River Plate, que eles precisavam marcar 4 gols e marcaram. Então é um time frio, é um time mortal, mas o Grêmio é imortal. E até a pé nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E você sabe também, Edgar, quem ficou pé da vida com a arbitragem ontem durante o jogo? Bom, além de todos os gremistas... Quem? O comentarista da Globo, Caio Ribeiro. E o Caio Ribeiro soltou um palavrão ontem no Twitter, xingou muito no Twitter e todo mundo ficou surpreso. O que ele disse? Grande vitória, não pelo rendimento, mas pela vantagem para o jogo de volta. Me desculpem o palavreado, mas esse árbitro é um bananão. Olha só que ofensa do Caio Ribeiro para o árbitro, chamando ele de bananão. Hashtag tô Como chocado. não dá um pênalti daqueles? Cadê o árbitro de vídeo? Isso aí não é Conmebol, é Conmebola. Aí o Thiago Leifert brincou com o Caio Ribeiro, né? Nossa, Caio, como é que ele vai se recuperar depois dessa terrível ofensa? Por favor, se desculpe. Enfim, a internet inteira começou a brincar com o Caio aí por causa dessa ofensa que ele fez aí ao árbitro da partida ontem, chamando ele de bananão. Bananão. Falado, Vini. Vamos lá, o assunto agora é política no Morning Show. Às vésperas de uma nova tentativa de votar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer decidiu adiar a troca do articulador político do seu governo. Hoje o cargo é ocupado pelo tucano Antônio Embaçaí, que seria substituído pelo deputado Carlos Marum, do PMDB. Aliás, estava tudo certo. O Planalto até chegou a fazer um post no Twitter anunciando a posse do Marum, que quem nos acompanha em imagens aqui está vendo a mensagem que depois foi apagada, né? Olha, o Twitter diz o seguinte: em instantes a cerimônia de posse dos ministros do Ministério das Cidades, Alexandre Baldi e da Secretaria do Governo, deputado Marum. Olha só, eles até chamavam para conferir a transmissão ao vivo, tudo isso foi apagado depois. Zé Maria Trindade, vamos lá, que trapalhada, hein, meu amigo? Eu te deixo em dúvida, você acha que eu tô falando trapalhada pela escolha do representante Marum ou por o Twitter apagado? Bom dia para você aí na Capital Federal. Os dois. Muito bom dia a todos. Olha, Edgar, é uma situação que deixa, pela primeira vez, um ministro demitido no cargo, né? O ministro Antônio Embaçaí está demitido, mas continua ministro, e isso aconteceu depois de uma reunião com o presidente licenciado do PSDB, o senador Aécio Neves. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer na Convenção Nacional
do início do mês que vem, né, marcada para o dia 9, e quer ali acertar aí essa disputa entre governistas e oposição. Agora, o Carlos Marum, que é como se fosse um elefante numa loja de brinquedos, é diferente daquela do hipopótamo numa loja de cristal, né? Ele virou a viúva porcina daqui, viu? Aquele que foi sem nunca ter sido. Então, uma complicação. Ele disse que é o presidente que decide isso, mas o certo é que pegou mal. A pressão para nomear o Carlos Marum é de que o governo precisa de uma agressividade maior. E o Antônio Baçaí, ontem nós tentamos falar com ele, mas ele desconcertava, não falou, e o elevador demorava a chegar, e ele não falava e não falava, ficava mudo. A única palavra que ele falou foi reclamar do elevador, então ele não falava. E o Marum será a defesa do presidente Michel Temer. Me disseram no Congresso Nacional que ele será o porta-desaforos do presidente Michel Temer. Tem um porta-voz e ele seria esse porta-desaforos, responder a todos os ataques. O PMDB está convencido de que o presidente Michel Temer vem sofrendo ataques nunca vistos na presidência da República. E queria responder, inclusive, ao PT de uma maneira mais agressiva, nós até falamos aqui ontem, né? E o próprio presidente disse não. Mas o certo é que foi, sim, uma atrapalhada. O Marum é aquele que foi sem nunca ter sido, e o Antônio Baçaí virou o ministro demitido, né? Vai ser o porta-desaforos, mas não vai poder já usar a música mais do Benito de Paula, né, Vini? Afinal de contas, ele foi desautorizado lugar, não pode mais usar. pelo próprio Benito de Paula. Mas falando em PSDB, o partido anunciou ontem que não fechará a questão aí sobre o projeto que altera as regras da Previdência. Ficou decidido que será feita apenas, abre aspas aí, uma recomendação forte pela aprovação. Quais são os detalhes disso, Zé? Olha, desde o início, o PSDB, ele pregou 2 pontos no governo. Ele chegou no governo Temer, dominando a área econômica, e pregou ali fortemente o ajuste fiscal, ou seja, arrojo e cortes. E a reforma da Previdência. Eram as 2 condições para o PSDB defender o governo Temer. Temer abraçou as 2 propostas que se transformaram em propostas do governo. O PSDB sentiu o desgaste de 2 propostas muito pesadas. A gente vê isso claramente, Edgar, numa das mensagens que foram apreendidas pela Polícia Federal, em que a Andréa Neves fala para o irmão Aécio Neves para reduzir a defesa da reforma da Previdência e também de cortes, porque isso desgasta muito o PSDB e o governo. Então, agora o PSDB chegou a essa conclusão. Inicialmente, a liderança na Câmara disse que, se forem atendidas 2 premissas, uma fase de transição e a outra até uma reivindicação da deputada Mara Gabrilli, daí de São Paulo, né, uma cadeirante que queria que os deficientes fossem excluídos dessa reforma da Previdência e tal. E agora o PSDB dá o sinal de que vai pular fora da reforma da Previdência, né? Tinha dito que saía do governo, mas defendia a reforma, e essa reunião da Executiva Nacional ontem foi no sentido de que cada um para si, Deus para todos nessa reforma da Previdência. Vamos lá, Tonholi, a expressão, a recomendação forte aí é muito tucana, né? O PSDB se aproxima um pouco do ideário do PMDB, né? Não fechando questão, né? Votando e deixando em aberto, assim, fazendo apenas, como eles dizem, uma recomendação forte? Olha, primeiro, recomendação forte não existe em língua portuguesa, é um anglicismo, é uma tradução bem mal feita do strongly recommend. Qualquer documento oficial americano tem we highly ou strongly recommend. Isso não existe nem na literatura brasileira. É a cara do PSDB, que é um partido de punhos de cambraia. O PSDB, quando foi fundado em junho de 88, ele alegava que o PMDB era um partido muito fisiológico. E é mesmo. Só que o PSDB usa o PMDB como um serviçal. Se alia para fazer certos trabalhos sujos. Quando vê a densidade em que o PMDB faz esses trabalhos sujos, e eu acho que o Eduardo Cunha
é um altissonante messias do que é o trabalho sujo do PMDB, o PSDB se afasta, mas não muito, porque o que é o punho de cambraia? Você serve o chá pro punho de cambraia, ele pega um pouco do chá, mas não pega muito. Quando ele vê que pode cair uma gotinha de chá no punho, ele tira. Sim. Então, é o ne me touchez pas, não toque em mim, que eu posso... ai, que nervios! Esse é o PSDB. Gente, é todas as línguas. Esse é o PSDB. Haja vista a votação aí para ver se o Temer seria investigado ou não na JBS, foi 20-22. É um partido dividido que faz uso do PMDB. Quando vê que o PMDB meteu muito sujou muito a bota? Seguinte, quando vê que o PMDB confecciona cocô sem saber que o cheiro é secundário ao artefato, ou seja, começa a feder, eu tô falando tucanamente. Um tucano, em vez de falar, começa a feder e fala assim: o senhor confeccionou cocô sem saber que o cheiro é secundário ao artefato. Aí ele fala, we strongly recommend. E sai fora de uma maneira altamente recomendável, como o inglês de punhos de cambraia. Esse é o PSDB. Ô Trindade, você que tá aí habituado a conviver com a indumentária da Câmara, do plenário, e com os punhos de cambraia, como diz o Tonholi aqui, estariam ameaçados esses punhos de rasgar tamanha animosidade interna, né, nos elementos dos quadros do PSDB? O Tonholi é um compêndio vivo, eu não sei onde ele arranja tanto argumento e é real, é Obrigado. Isso mesmo. Olha, Edgar, ontem eu conversei aqui com os líderes, e os líderes do Centrão, por tudo isso aí, que essa coleção e tal que o Tonholi citou, o PSDB está sendo odiado aqui pelos governistas, exatamente por isso, dizendo que o PSDB abandona o governo e que está sendo traidor, e eles não admitem nem dividir poder com o PSDB. Dizem que se o presidente Michel Temer quiser nomear alguém do PSDB, que nomeie na sua cota pessoal, mas que os outros partidos não vão conviver com o PSDB dessa maneira. O que eu ouvi aqui, sabe aquela história da religiosa em casa de tolerância? Olha, eu estou aqui, mas não sou do grupo não, tá? Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você em Brasília. Muito bom dia a todos. Vamos lá, Paulinha, a gente falou aqui do deputado Carlos Marum, que é um dos principais integrantes aí da tropa de choque, né, do presidente Michel Temer, mas o Marum que você gosta é outro, né, querida? O Maroon 5. Exatamente, é desse que eu gosto, daquele Adam Levine, daquele grupo que faz a gente dançar com tantos hits, não é isso, Edgar? Esse é o meu tipo de Maroon. Não sei qual que é o de vocês. E aconteceu uma coisa muito legal com esse grupo essa semana no programa do Jimmy Fallon lá nos Estados Unidos. Um quadro que, eu não sei, eu fico pensando na versão brasileira desse quadro, depois a gente vai fazer um exercício a respeito disso. Então o Jimmy Fallon fez o quê? Pegou Adam Levine e sua turma e disfarçou-os. E ele também com barba, chapéu, roupas, entendeu? E invadiu o metrô de Nova York para uma apresentação de rua, digamos assim. Só que era o Maroon 5, só que ninguém sabia, entendeu? Quem tá assistindo aí pela internet, as imagens, tá vendo eles chegando disfarçados. Realmente não dá para identificar quem é e quem não é. Para quem já foi para Nova York, existe sempre aí a apresentação de músicos nas ruas, e foi aí que eles começaram a apresentação com Crazy Little Thing Called Love, né? Primeiro, vamos ouvir. Você mataria quem era, Edgar? Difícil, eles estão bem disfarçados mesmo. A galera vai passando meio que, tipo, sei lá, legal essa banda, estão cantando bem, até que tá interessante. Mas ele tá dando uma disfarçada na voz, tá dando aquela empostada pra disfarçar a voz também. Ele ainda não usou o falsete que é típico do Maroon 5, né? Só que depois tem aquela hora da revelação, né, Edgar? Porque senão não estaria grande surpresa pra galera. Quando começa a galera parar ali, a filmar, achar aquela apresentação interessante, a se interessar por esses músicos de rua, eis que surge a grande revelação. Estamos falando sobre quem aqui? Estamos falando, meus queridos, sobre Maroon 5. E aí eles tiram a fantasia, aí junto aquela multidão, todo mundo começa a filmar.
estão cantando Sugar, né, que é um dos hits da banda. E aí, junto àquela grande multidão no metrô, não é a primeira vez que o Jimmy Fallon faz isso. Ele já fez com o U2, ele já fez com a Miley Cyrus. Em Nova York é assim, entendeu, Edgar? Você tá no metrô e você nunca sabe quem pode estar se apresentando por lá. O que é que poderia acontecer aqui no Brasil? Por exemplo, o Danilo Gentili podia se disfarçar e ir com o capital inicial pra estação da Sé. Você acha que ia dar certo? Como você acha que ia essas ser ações sempre esse dão vídeo certo. brasileiro? Mas é por isso que os caras são gênios, né, da comunicação, né? Esses caras sabem Paulinha, muito bem fazer isso. Eu acho louco que ninguém invade, tipo, não começa uma confusão maior. As pessoas ficam simplesmente assistindo em volta, né? Participando daquilo, filmando com o seu celular de uma forma civilizada. Se você imaginar que o Maroon 5 é um sucesso incrível, Adam Levine é jurado de reality, então mata todo mundo lá de boas. Imagina se fosse, sei lá, Ivete. Você viu que quando repararam que era o Maroon 5, eles pegaram o dinheiro que jogaram no chapéu e Já cobriram pegaram de volta, né, Tonholi? Peraí, né? Ah, sacanagem. Muito bom isso aí, genial, né? Sempre ótimas ideias, né, Paulinha? Vamos lá, seguindo na música, tem um participante do programa The Voice de Portugal que tá fazendo um enorme sucesso cantando músicas brasileiras. Quem é o Gajo, Paulinha? Thiago Nakarato, eu não sei como é que faz sotaque português, e é louco porque o Thiago, ele quase não tem sotaque português pra cantar música brasileira. Acho difícil que vocês não tenham cruzado com o vídeo dele no Facebook, porque aqui no Brasil todo mundo começou a compartilhar a versão que ele fez de violão de Onde Anda Você, do Vinícius de Moraes. A gente tá ouvindo agora a segunda vez que ele escolheu uma música de MPB. Ele escolheu Oceano do Djavan. Vamos ouvir um pouco. Agora tá na final, tem a chance de levar o The Voice Portugal. Vamos ver se ele ainda investe no Brasil pra final ou Você se tá fica torcendo, por aí né? mesmo. Eu vou legal, torcer por ele, né? Cantou Brasil, ganhou meu coração, querido. Ganhou a nossa simpatia, né? Olha lá. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Falando que Edgar tá em love. Nesses É, mesmos clássico brasileiro, velho. na noite nos bares onde anda você. Ah, quem tá aí pra dar a hora certa aí que ficou apaixonado? Marília, vem, querida. Apaixonada. Mas não tem como não ficar por essa coisa louca aqui, esse menino. 10h29, horário de Brasília. Vou dividir com vocês mais uma visita que eu fiz a uma concessionária Citroën, vejam só. Nos próximos dias, passe em uma concessionária Citroën para conhecer seu próximo carro. Citroën C3 Exclusive, design e conforto em cada detalhe. Esse C3 tem o exclusivo para-brisa Zenith, que aumenta a área de visão e garante uma experiência única ao dirigir. Sem falar no conforto com a nova caixa automática de 6 marchas, que traz muito mais economia a cada quilômetro rodado. O C3 Exclusive ainda vem com central multimídia touchscreen de 7 polegadas com espelhamento do smartphone, roda de alumínio de 16 polegadas e ar-condicionado digital. Mas espera aí que não acabou não, ainda tem revisão de R$1 por dia, 3 anos de garantia e taxa zero. Então, acelera logo para uma concessionária. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Isso aí, bom lembrar que essas ofertas são válidas durante este mês de novembro. A gente segue aqui no Morning Show agora, a gente não gosta obviamente muito de dar cartaz para concorrência no rádio e tal, mas acho que nesse caso tá valendo a pena, né, ou dá pena? Eu que me ferro, né? Acho que a gente pode falar um pouco. Ganham todo dia, brincadeira. Mas veja só, dá pena, você vai concordar comigo, afinal de contas não é todo dia que a gente tem aí um integrante da família real nos microfones. Isso é verdade. Ulisses Neto quer dizer que o Príncipe Harry vai ter um programa de rádio pra chamar de seu. Boa tarde pra você aí na Terra da Rainha. Oi, Edgar, obrigado, boa tarde pra você também, bom dia pra você aí em São Paulo, mas você não deveria se preocupar com a concorrência do Príncipe Harry, não. Tem outro ponto que eu vou chegar que você vai ver que esse é preocupante, mas vamos começar pelo começo, que é o seguinte: o Príncipe Harry
vai ter esse programa, vai ser um editor convidado de um programa muito famoso no rádio aqui no Reino Unido, que se chama Today, que é da Rádio 4 da BBC, a rádio mais tradicional aqui da Inglaterra, que todos os britânicos têm por obrigação e dever moral ouvir. O rádio é muito forte aqui no Reino Unido também, e esse programa ele sempre tem, todo ano ele tem convidados especiais na época do Natal, e é isso que vai acontecer nessa temporada de 2017. O Príncipe Harry foi um dos convidados para ser o editor. Ele não vai só apresentar, ele vai ser o editor do programa, então vai decidir as pautas, vai fazer o formato que ele acha que é mais interessante para essa época no final do ano. Então é um trabalho especial que o Príncipe Harry vai ter, e aqui todo mundo já ficou bastante animado, porque, como eu disse, é um programa muito famoso, Today, e a família real, é óbvio, anda em alta, então há uma expectativa grande. Todos os jornais aqui da Inglaterra falando sobre isso, sobre esse convite que o Harry recebeu para ser o editor do programa da BBC. E ele disse que vai ter, entre as pautas que ele vai colocar, que são as que mais interessam a ele, né, sobre a sociedade britânica, então ele vai colocar discussões sobre a violência contra os jovens, também conservação do planeta, a saúde mental. Ele tem falado muito sobre isso, né, sobre problemas de depressão, como lidar com grandes perdas, e aí sempre invocando o caso dele, né, de ter perdido a mãe quando era criança, a princesa Diana. Então a expectativa aqui é de que seja um programa especial do quinto na linha de sucessão da coroa britânica, o Príncipe Harry. Ainda não tem a data exata de quando esse programa vai ao ar, mas vai ser nessa semana entre Natal e Ano Novo, que é sempre uma semana especial para as produções aqui no Reino Unido, no rádio e também na televisão. Agora, o ponto que você deveria se preocupar, Edgar, é o seguinte, que a BBC, que sempre dita a moda ao redor do mundo, né, mostra mais ou menos quais são as tendências, nessa mesma época vai lançar um programa de rádio também no Today, com inteligência artificial. O apresentador, na verdade, vai ser um robô, vai ser mais ou menos como a Siri, vai da Apple, ou a Alexa da Amazon, e aí eles vão usar esse sistema de inteligência artificial como se colocasse a Siri do iPhone para apresentar o programa, fazer entrevista, e não vai ter a função de edição, mas vai ter a função de apresentação e de montar entrevistas nesse dia aqui, porque é um sistema que a BBC quer testar revolucionário no rádio. Então, né? já a gente pode perder o nosso lugar aí nas transmissões, viu, Edgar? Foi isso que eu imaginei, muito Black Mirror. Positivo. Edgardo aqui, mas, o Edgardo digital. Não, tá longe isso, porque segundo o nosso guru tecnológico, Carlos Aros, os robôs, as inteligências artificiais não são capazes de se autoavaliarem. E a questão da emoção ainda está indefinida. Então a gente fica tranquilo por mais alguns aninhos aí. Agora, Ulisses, voltando um pouquinho ao Príncipe Harry, você acha que ele tem o traquejo do negócio? Você acha que ele vai mandar bem? Eu acho que sim, ele tem uma voz bonita, né? Um cara que é bem charmoso na sua forma de se expressar e tal. Ele tem uma moral alta aqui, leva uma vida muito interessante, né? Porque como ele não precisa trabalhar, então sobra muito tempo para ele conhecer as artes, para viajar e tudo mais. Viver o lado bom da vida, né? Exatamente. Difícil é pra mim, que tem que ficar aqui no escritório trabalhando doente e tal, né? Aí não sobra muito tempo, mas pra ele, como tem tempo livre, eu acho que ele é um sujeito bem interessante, sim, e é capaz que esse programa aí, o Today, atenda às expectativas elevadas da audiência. Vamos girar o assunto, Ulisses. A polícia britânica abriu investigações para apurar a conduta do ator. Vejam vocês, mais uma, né? Kevin Spacey, acusado de assédio sexual. O que você pode dizer aí? Quer dizer que o mau comportamento do Kevin Spacey extrapolou fronteiras, né? É o segundo inquérito, veja, cara. É o segundo inquérito já que a Polícia Metropolitana de Londres abre contra ele, porque o Kevin Spacey morava aqui na capital britânica também. Ele foi diretor durante muitos anos de um teatro bem famoso chamado Old Vic, aqui na capital britânica, e morava em Londres. E durante essa época, ele se envolveu em 2 casos que estão sendo investigados pela polícia agora. Um em 2005 e o outro em 2008. São acusações de homens que dizem que foram violentados pelo Kevin Spacey. A polícia britânica aqui, ela é sempre muito sigilosa, então ela não divulgou os nomes das vítimas, não divulgou nenhum detalhe, disse apenas que esses 2 casos estão sendo investigados e que eles são relacionados ao ator Kevin Spacey. A direção desse teatro, que ele era
que ele era um dos diretores, né, o diretor artístico, eles pegaram e divulgaram na semana passada uma nota lamentando bastante a forma como eles conduziram as acusações contra o Kevin Spacey, que aqui no Reino Unido também já existiam várias acusações contra o ator americano, e o teatro abriu, inclusive, os seus canais de comunicação para receber denúncias. Eles foram contactados por 56 pessoas, 20 casos diferentes de acusação contra o Kevin Spacey apareceram, e 14 eram tão graves, desses 20, 14 eram tão graves, que a direção do teatro encaminhou diretamente para a polícia. Então vocês vejam que a situação do Kevin Spacey aqui no Reino Unido também não está nada tranquila, viu, Edgar? Fala, Tonholi. Eu fico me perguntando, Ulisses, até que data eles vão começar a investigar o baú da questão do assédio, porque se a gente começar a regredir no tempo, nós vamos chegar, por exemplo, no Edgar J. Hoover, que foi o tão famoso diretor do FBI. E tem que filme, fazia tem um assédio, filme interessante sobre ele. Fazia assédio contra todo mundo e grampeava além do assédio. E tem mais, um dos assistentes do Edgar J. Hoover era um promotor que, aliás, ajudou muito Donald Trump no começo da carreira financeira dele, um promotor chamado Roy Cohn, que foi assessor também do senador McCarthy, aquele que fez o macartismo, que era a bipolaridade, vamos acabar com todos os comunistas. E o Roy Cohn, que morreu de AIDS em 86, foi um dos maiores assediadores no estilo Kevin Spacey da história dos Estados Unidos. Existe até um filme interessante sobre as práticas dele, estrelado pelo James Woods, chamado Cidadão Cohn. Eu me pergunto até se tem prazo de validade a questão do assédio. Porque se a gente regredir uns 50 anos, vai ter que montar uma comissão especial maior que o Tribunal de Nuremberg. Agora, o que acontece aqui, Tonholi, eu não sei do lado processual da coisa, né? Se de fato vai ter punição, se eles vão ser condenados, se o Kevin Spacey, por exemplo, vai ser condenado por esses atos. O que dá para sentir aqui no Reino Unido, pelo menos, esses escândalos sexuais, normalmente eles vão há décadas atrás, né? Recentemente ocorreu um escândalo bem grande aqui no futebol inglês, e acusações que vinham da década de 70, da década de 80, nas categorias de base de grandes clubes aqui do Reino Unido, e no final das contas não houve punição dentro do processo aqui penal do Reino Unido, né, para os responsáveis por esses abusos. Mas o que esses casos que vêm à tona agora, eles são utilizados para tentar prevenir que esse tipo de comportamento se perpetue, né, que continue ocorrendo. Então, de fato, é difícil medir, né, até quando essas acusações, né, elas vão voltar até que data, né, porque senão a gente vai ter realmente casos desde sempre, né. Uhum. Agora, o que pelo menos eles tentam utilizar aqui é para isso, para trazer um pouco levantar um pouco o debate e fazer com que esse tipo de comportamento não siga daqui para frente, né. Obrigado, Ulisses, um abraço, bom trabalho para você, melhoras aí, hein? Valeu, dá pra perceber que eu tô com uma gripe aqui, eu pareço índio. Quando eu entro em contato com os europeus aqui, eu não tô preparado pra esse tipo de vírus que eles têm aqui de gripe. Me derruba por vários dias, viu, Edgar? Se recupera aí pra nossa festa de fim de ano, hein? Valeu, vai ser boa. Um abraço aí. Abraço, Ulisses Neto. Pensando da festa. Tá chegando, né, da pena? Eu não vou, velho. Vai, claro que vai. Olha aqui, o assunto agora é cinema. Vamos ver o que de interessante estreia na telona. Paulinha pode nos adiantar este lado, Tem né? muita estreia hoje, tá? É de prato cheio aí pra quem gosta de cinema. Eu escolhi começar por um filme nacional que tem no elenco o Cauã Raymond. Por que será? Sei lá. Essa foi a minha escolha. Não Você devore escolheu meu a nota coração. do português cantor, porque Também, o cara é bonito. eu escolho assim, pela beleza. Vocês podem me julgar, mas essa sou eu. Eu tava percebendo isso também. Quero florear esse programa. Boa. Com homens maravilhosos Vai lá, e Paulinha. mulheres também. Então Fique não livre. devore meu coração. É um filme que se passa ali na fronteira Brasil-Paraguai, Ed. Então, ele começa até explicando um pouco do que foi a guerra entre o Brasil e o Paraguai. E a questão que ficou ali na fronteira de preconceito mesmo, né, entre os brasileiros, digamos assim, e os índios paraguaios, os paraguaios, né? Então, nesse contexto, um jovem, que é o Joca, interpretado pelo Eduardo Macedo, de 13 anos, ele vai se apaixonar por uma menina paraguaia, que é a Bassano, interpretada por Adele Gonzalez.
O irmão desse garoto é o personagem do Cauã Raymond, o Fernando, que ele é uma espécie de motoqueiro, que tem uma espécie de gangue que acaba até assassinando aí muitos índios paraguaios. Então, a gente podia falar que até era um Romeu e Julieta, mas não é, por questões que você vai entender ali dentro do filme. Então, é uma história de amor misturada com ódio do diretor Felipe Bragança e que conta com a participação especial do Ney Matogrosso. Achei a trilha super interessante, meio feita toda em sintetizadores, né? Se você fechar o olho, dá até uma vibes meio Stranger Things, assim, achei bem legal. Vamos para um próximo filme, bastante aguardado para quem gosta de suspense e mistério e para quem curte os livros do autor John Nesbo, que é um sucesso aí desse gênero. O filme se chama Boneco de Neve. É estrelado pelo Michael Fassbender. Então, é uma história típica das histórias de investigação de serial killer, né? Acontece um crime, uma das únicas pistas que se encontra é um boneco de neve com um cachecol rosa na cena ali do desaparecimento de uma mulher. E aí a gente vai ter um investigador chamado Harry Hole que vai procurar saber o que é que aconteceu com essa mulher e com outras que também passarão a desaparecer na mesma circunstância. Claro que a gente vai ter aquelas questões pessoais do investigador, ele tem seus problemas de alcoolismo e na vida pessoal, na relação com a sua ex-namorada e tal. E aí a gente acompanha a tentativa de se resolver essa série de desaparecimentos em Boneco de Neve. Tem mais um filme aí, esse pra família, uma coisa pra alegrar depois desse clima tenso. Pai em Dose Dupla 2. Esse filme fez muito sucesso nos Estados Unidos. O 1 também fez sucesso e traz uma história engraçada. Então a gente tem Will Ferrell no papel de um padrasto super legal. Se dá super bem com os filhos da mulher, ele adora, ele quer ser paizão, ele, sabe, quer ajudar. E aí a gente tem o Mark Wahlberg, que é o pai biológico dessas crianças, um cara meio renegade e tal, que já, enfim, andou meio mal, mas que tá em dia com o serviço. Eles viraram parças no primeiro filme pra criar essas crianças e estão indo muito bem assim. Só que eles vão receber as visitas dos seus próprios pais, né? Que vão justificar muito da maneira que eles são. Então, o pai do Will Ferrell é o John Lithgow, que é o Winston Churchill de The Crown, que é um super ator. E ele é aquele pai afetuoso, carinhoso, sabe? Meio até demais, meio over. E o pai do Mark Wahlberg é o Mel Gibson, que é um pai super gato, meio assim, mas que parece que nem é pai. Sabe aquele pai mais assim, tipo negligenciador, mais tipo gatão e é isso? Então vai ser essa mistura louca que vai trazer aí momentos divertidos pra Pai em Dose Dupla 2. Eu só queria avisar que tem 2 documentários bem legais que estão chegando aos cinemas nacionais. Um chama Lígia, uma escritora brasileira, e trata da vida da Lígia Fagundes Telles. E tem um outro documentário legal também que se chama Gabeira. Reúne entrevistas com Armínio Fraga, Nelson Motta, Agnaldo Silva, Leda Nagli, para traçar a trajetória do Fernando Gabeira. Então esses 2 documentários também chegando aos cinemas hoje. Você pode falar o quanto você quiser esse programa aqui. Obrigada. Até porque a gente brinca, mas é impressionante o que essa menina faz. Dá pena. É impressionante a capacidade que ela tem de falar sobre todos os filmes e nos proporcionar o desejo de assisti-los. Ah, dá pena, eu vou até chorar. Eu vou prestigiar o filme nacional do Paraguai, Toioli. Tá boa. Vamos ver o do Paraguai? Ô, Temer, e aí o Paraguai? E a Paulinha? Nós temos boas relações. Tá bom demais isso aí, hein, Vini? Vamos lá, ó, vamos pro nosso destaque internacional. A prestigiada Universidade Harvard, nos Estados Unidos, está sendo investigada por preterir estudantes asiáticos em favor de negros e latinos. Vini, vamos passar essa história limpo aí. Pois é, Edgar, existe lá uma associação de estudantes pela admissão justa que afirma que o total de alunos de origem asiática seria maior se não fossem aí as práticas de equilíbrio racial adotadas pela Universidade de Harvard. Tem cláusula de barreira lá. Pois é, agora você veja, Edgar, são 40 mil estudantes que disputam 2.000 vagas para entrar na Harvard. Na última seleção, foram 50% dos alunos
brancos, 22% dos asiáticos, 14% dos negros, 11% dos latinos e 2% dos índios. Então você tem ali até uma porcentagem maior de estudantes asiáticos do que negros e latinos. Mas eles alegam mesmo assim que existem aí estudantes asiáticos com excepcional desempenho acadêmico que estão sendo preteridos por causa da etnia. Então são 3 universidades que estão sendo investigadas. Mas no caso da Harvard, o total de concorrentes asiáticos teria dobrado nos últimos 20 anos, só que o percentual selecionado se manteve igual. Então o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando tudo isso, os documentos saíram lá no Wall Street Journal, já foram enviados alguns ofícios para a universidade que nega, né? E tem toda uma discussão lá nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não existe, né, esse sistema de cotas raciais, e até recentemente, acho que em agosto... Tem esse sistema lá? Eu achei que tivesse o sistema de cotas também lá. Tem, Tonholi? Tem, mas não tem... tem determinadas universidades ações afirmativas, né? E até o Trump estava entrando aí também com uma investigação contra algumas universidades, né? Para processá-las, essas que usam as ações afirmativas, para admissões consideradas discriminatórias contra candidatos brancos, né? Outras organizações aí alegam também que a investigação aberta pelo governo Donald Trump é um ataque aí a essas políticas afirmativas, e a Harvard já disse que está comprometida em formar turmas diversificadas e que os estudantes precisam ter capacidade de trabalhar com pessoas de diferentes formações, experiências de vida e perspectiva. Mas essa associação que denuncia a Harvard diz que as universidades americanas devem julgar os alunos com base no seu caráter e conteúdo e não pela cor da pele. É mais uma do Trump, Tonholi, essa aí? Olha, a questão de você fazer ações afirmativas e cotas tem um problema de adaptabilidade que ninguém discute. Então eu quero contar aqui casos de adaptabilidade. Lá na USP, onde eu dou aula há 23 anos, eu sou professor concursado, eu não posso falar porque são coisas sigilosas, mas a quantidade de alunos afrodescendentes vindo... africanos mesmo, tá? Que estão em depressão porque não conseguiram se adaptar com amizades, com meio social. É uma coisa terrível. Por quê? Você traz o cara e não integra ele nos hábitos locais. E eu queria contar um caso, não vou me estender muito, mas acho que dá um exemplo muito claro disso. Dá pena, fala que ele tem todo o tempo do mundo também. Pode falar, Togui. Um aluno que veio de um país africano, falava português, estava fazendo uma reportagem para a revista que eu edito sobre assédio. Brilhante repórter, Edgar. Ele pegou um boletim de ocorrência na Zona Leste de um advogado acusado de tentar estuprar uma mulher no metrô. Minto, no trem. Não chegou a ser quase um estupro, tipo um esfrega-esfrega. Ele foi ouvir o delegado, ouviu as testemunhas, pegou o boletim de ocorrência, chegou na mulher, obteve um belíssimo relatório da vítima e conseguiu chegar no advogado acusado. Só que a reportagem dele defendia o atacante, o cara que fez o esfrega-esfrega na vítima. Aí eu falei, mas olha, como é que eu vou publicar algo? Você está defendendo? Ele falou assim... Mas, professor, eu entendi o ponto de vista dele. A mulher não tinha relações carnais com ele há um tempo, a esposa dele. Ele tomou uns uísques no fim de semana, tomou uma pílula azul, a esposa dele não deu no couro, ele acordou numa segunda sedento, pegou o metrô, viu aquela baixinha na frente dele se esfregando e foi pra cima. Foi matar se saciar. Culturalmente, ele relativizou tudo isso. Sabe por quê? Ele vinha de uma tribo em que era normal o cara catar mulher como galinha catar milho, entendeu? Ele vinha de uma tribo... Aí você falou assim, não, aqui o negócio é diferente. Aqui é crime, rapaz. Mas da onde ele veio, não. Caraca. O cara era tido como super-herói se acendesse uma mina na outra. Caraca.
Olha só. Vamos lá, faltando 5 minutos para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos com mais uma oferta da concessionária Citroën. Visitei uma concessionária essa semana e divido com vocês agora aqui no Morning Show. Solta pra gente, Bruno. Imaginou dirigir um sedã com toque de esportividade? Com design moderno e novos faróis dianteiros com máscara negra, o Citroën C4 Lounge Série S une sofisticação e potência. Seu motor turbo THP Flex rende incríveis 173 cavalos e a caixa automática de 6 marchas garante todo o conforto para quem está a bordo. E um carro tão exclusivo merece serviços exclusivos, 3 anos de garantia e revisão de R$1 por dia. Então anota aí, nesse mês o Citroën C4 Lounge Série S está com taxa zero em 36 vezes. E ainda na troca do seu usado garantimos 100% da tabela FIPE. Consulte as condições na concessionária Citroën mais perto de você e saia de lá de Citroën C4 Lounge. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Isso aí, bom lembrar que essas ofertas são válidas durante esse mês de novembro. Olha como é que tá a nossa hash aí, hein? Olha, tá todo mundo usando o hashtag Tô Chocado, mas a gente tem que acelerar pra ter Tem que remar hoje, mais. entendeu? A Adri aqui, ó, tô chocado, sempre achei o Kevin Spacey estranhão. Quando ele fez Seven, achei ele Agora muito começa. esquisito. Agora também é fácil, né? Pois é verdade, ó, Demogorgon, adoro esse apelido, tô chocado, esse filme é o mais aguardado por mim, Boneco de Neve. E tá todo mundo participando, comentando aqui o programa com a hashtag Boa. Tô Chocado. Um beijo pra Sandra Nemberg, que teve que ouvir o que ela ouviu. Eu ouvi isso. Eu ouvi o que eu ouvi? Ela ouviu o que ela ouviu, foi isso. E aqui pelo WhatsApp você interage com a gente também. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a proposta que limita aí a prerrogativa do foro privilegiado ao presidente da República, ao vice, aos presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Comente, mande pra gente mensagens pelo 11931 17009. Daqui a pouco a gente ouve aqui no Morning Show, tá bom? Agora 11 horas, 1 minuto. O horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira. Vamos agora para o entretenimento, né? Para falar, enfim. Não é verdade. É entretenimento, mas é com... E aí, velho? É o do E. É com... É o do E, velho. É um entretenimento com viés seu. O da Pena é um... Chama a Paulinha aí. É um entretenimento da Pena com o viés do teu perfil, assim. Mas você vai ouvir, quer ver, ó. A cantora Anitta se pronunciou sobre o clipe gravado com o diretor de fotografia Terry Richardson, que foi acusado, olha aí, da Pena de abuso sexual e por isso cortado da lista de colaboradores, né, das grandes revistas. Vamos lá, o que a cantora brasileira Anitta, a cantora pop, falou, Paulinho? Até quando aconteceu isso com o Terry Richardson, a gente comentou aqui no programa, eu lembrei que ele era o diretor desse clipe Vai Malandra, que foi gravado no Vidigal e que ficou famoso por ser o clipe em que a gente vai ver a Anitta com aquele biquíni de tape. Vocês se lembram que a gente falou disso? Sim. Faz muito tempo que ela já gravou o clipe. Como se esquecer disso? Pois é, ninguém nunca vai se esquecer, porque nunca antes na história desse país um biquíni de tape ganhou tanta exposição, né? A Anitta fez essas gravações, o diretor do clipe é esse fotógrafo que agora tá suspenso de várias publicações por ter sido acusado por diversos modelos de assédio. E aí ficou-se a pergunta, será que a Anitta vai manter o clipe, mantém o diretor? Será que ela vai, enfim, gravar novamente, fazer um outro clipe, chamar uma outra pessoa? O que será que vai acontecer com este, que vai ser o último trabalho desse projeto Checkmate da Anitta, né? Ela prometeu lançar um clipe e uma música por mês até o fim do ano. E realmente foi o que ela fez. Esse vai ser o último clipe e a última música, Vai Malandra, do projeto Checkmate. E agora, finalmente, a Anitta se pronunciou. Falou que desde que ela tomou conhecimento
dessa história, né, dos assédios. Ela foi ver aí o que dava para fazer juridicamente, estudou várias possibilidades e que, além da questão jurídica, uma coisa que pegou para ela foi o envolvimento emocional e também o trabalho de todos os envolvidos nas gravações, porque teve vários moradores do Vidigal que participaram, tem um rapper que também faz as rimas ali em inglês, a música é em português, mas tem rimas em inglês, então o cara veio ao Brasil, gravou lá no Vidigal, parou a comunidade para fazer essa gravação, muitas pessoas envolvidas, né, ela até falou aqui, ó, esse não é o trabalho de uma pessoa só. E aí ela disse o seguinte, que vai manter a promessa aos moradores do Vidigal e aos fãs, lançando o clipe de Vai Malandra agora em dezembro desse ano, da forma com que era, enfim, programado e pensado. E aí ela diz que, como mulher, faço questão de reafirmar que repudio qualquer tipo de assédio e violência contra nós e espero que todos os casos dessa natureza sejam sempre investigados com a relevância e seriedade que merecem. Agora, para os fãs, tá aí, tá marcado, vai ser em dezembro mesmo o lançamento de Vai Malandra, o clipe do Biquíni de Tape, dirigido sim pelo Terry Richardson, vai ser tudo mantido com moradores do Vidigal, várias participações especiais. E fechando esse projeto que teve 2 músicas em espanhol, né? Paradinha e Downtown, com o J Balvin, que foi lançado agora. 2 músicas em inglês, Pula Cio, com o Pooh Bear e Is That For Me, com o Alesso. E agora essa última, que vem em português, na voz da Anitta, com a participação em inglês do rapper Major. Ô, então Paulinha, é isso aí. Você sabe que o nosso Vinícius, ele tá esperando ansiosamente por 2 coisas, né? O filho e esse clipe. Pois é. Aliás, vão vir na mesma época. É uma estranha coincidência. Sei lá, falando sério, essa resposta dela, esse argumento, ela jogou pra torcida, porque é um compromisso profissional. Pra qual torcida? Depende, a torcida né, dela. Ed? Não, pera lá, deixa eu completar. A torcida feminista, acho que gostaria que ela regravasse. Espera aí, deixa eu completar. As coisas que aconteceram, vieram à tona desse cara, foram posteriores à gravação do clipe, não foram? Foram, mas então, ele sempre teve esse passado. Se ela tivesse feito uma investigaçãozinha, ela já não teria chamado o Terry pra fazer esse trabalho, mas se ela quer empunhar esta bandeira, né? Que muitas vezes eu acho que ela quer, eu não tô criticando, mas acho assim, verdade, Ed, o Terry Richardson... Peraí, deixa eu completar o que eu tava dizendo. Ele é um fotógrafo que já tem um passado negro. Tudo bem, mas o que aconteceu, o que veio à tona, foi posterior ao trabalho que ela fez. Não, ele já tinha as denúncias anteriores, Ed. Se ela tivesse feito uma pesquisa, ela poderia ter chamado outra pessoa. Era de conhecimento público já tinha muita coisa saindo por aí. Mas não tinha estourado isso, Paulinha, do jeito que tá, com outras pessoas vindo declarar... Harvey Weinstein, isso, gente. Mas ele já tinha várias polêmicas. Essa modelo já tinha falado sobre isso. Ela poderia se posicionar recriminando as atitudes dele, se colocando contra tudo. Foi o que ela fez, mas não com o argumento que ela usou, entendeu? Ela poderia falar, olha, isso aqui aconteceu posterior ao contrato do clipe, ao trabalho que eu fiz com ele. Mas aí ela não tá sendo nada afetiva, né? Aí não ia colar. Mas como? Ia colar com quem? Eu acho que cola muito essa desculpa dela. Vou fazer isso porque várias pessoas envolvidas, eu parei uma comunidade... Eu acho que ela usou um argumento e jogou para o que as pessoas queriam ouvir. Eu só acho assim que a chamada do Terry Richardson, quando ela chamou ele pra fazer esse clipe, quando eu falei desse clipe aqui no programa, eu falei, esse cara é polêmico, esse cara tem um passado estranho. Mas é diferente do que se revelou depois. Não Falar é nada que ele é um diferente. Cara polêmico só não basta pra... Ele já depois tinha de casos denúncias sacramentados. de assédio, já tinha falado isso na gravação do clipe, disso já era sabido. Ouve o que eu tô te falando. A Anitta tem uma postura de empoderada, de uma mulher que luta pela mulher. Se ela quer chamar um diretor pra um clipe, é bom que saiba um pouco do trabalho do cara e da fama que o cara tem, porque isso já existia. Ela chamou, ela correu um risco. Eu não tô falando que foi um risco pro resultado, porque eu até considero o trabalho desse cara legal ao que ele se propõe, de ser hipersexualizado e tal. Mas a personalidade dele, ele já era uma figura envolvida em algumas denúncias esquisitas. Isso era sabido, isso tava na imprensa. Ela, como uma artista que carrega uma bandeira, né, de feminismo, super legal, eu adoro, acho a Anitta incrível, e eu acho que esse clipe, inclusive, vai dar o que falar, o que eu tô falando, ela não o trabalho sabia dele disso. é bom.
Eu não sei, eu Ela não espero que ela sabia não disso. soubesse. Ou se ela tinha esse conhecimento, Ela ela preferiu ainda acreditar assim, no trabalho dele e ela fez o optou por trabalho. fazer assim mesmo, conhecendo Pode ser. o passado, né, ser. condenável dele, por Pode ser. utilizar os dotes dele como profissional Pra de fazer o fotografia trabalho. para fazer o trabalho. Eu acho que ela poderia recriminar a situação e justificar assim, dizendo, vou reconsiderar os moradores do Vidigal, papapá. Isso eu acho que não precisaria. Ela poderia continuar com o contrato, porque é um contrato feito anteriormente, ou assim, Eu acho que o único com a motivo ideia... pra manter esse clipe realmente são as pessoas que participaram dele. É que nem os filmes que o mas Kevin aí- Spacey já fez, entendeu? O cara foi lá e resolveu regravar as cenas do Kevin Spacey com outro ator. Porque pra ele Você acha pesaria que, por pro exemplo, lançamento. vai pra Ela gente, poderia só gravar uma outro pergunta, clipe, mas lá pra no gente não Vidigal, de alongar novo, muito. Você acha que as pessoas que já sabiam também de condutas nas internas de Hollywood, condenáveis de Kevin Spacey, se recusaram a fazer filme com eles? Muitas pessoas fizeram filmes com ele, sabendo do que ele já fazia ali nos bastidores. Fugindo dele, E mesmo, provavelmente. e mesmo assim fizeram filmes com ele. Fizeram filmes porque era assim, é o modo operandi. Agora o que eu tô querendo altamente dizer... recriminável tudo isso que vem à tona e as condutas desses caras. Mas essa desculpa, sei lá, eu acho que é a jogar única pra desculpa torcida. válida. É jogar pra torcida, mas é o único motivo pra ela manter esse clipe no ar. É o envolvimento de tantas outras pessoas. Não, é um Porque contrato financeiro, Paulinho, eu acho. Eu não acho. Eu acho que se ela tivesse gravado isso com efeitos e tal, ela poderia ter ela mesma feito retrabalho com um outro diretor. Só que é um negócio feito numa Putz. comunidade que mobilizou um monte de gente, sabe? Que iria aparecer no clipe, que, enfim, apareceu no clipe. E pra ela refazer isso, seria muito prejudicial. E pra fazer de outra forma, seria desprezar todo esse trabalho de todas as pessoas. E aí ia ser complicado. Então, não tem jeito, tem que manter. Mas fica a dica, vamos pesquisar um pouco sobre a vida das pessoas e escolher com quem a gente vai trabalhar pra depois não ter que passar por isso. É porque a Anitta é inteligente, antenada, velho. Poderia ter previsto isso. Agora, Evitado, não é nem previsto, é só evitar. Eu tô na dúvida. Qual de vocês dois que não vai na mesma festa agora? Eu sempre vou na festa do eu não Edgar, vou mas a convidar. hora que eu chegar lá, eu vou jogar uma bebida na cara Eu dele. gostei da treta, hein, velho? Boa, hein? Não é treta Foi boa. nada, não é treta nada. Você não botou a musiquinha por quê agora? Não botei, porque não é só briga. pros outros, É só pros outros, velho? Porque ele tá Os outros focado não na arde. briga. Com você é diálogo, não é treta? Eu vou colocar a Você briga é agora. democracia. Põe agora uma briga. Vocês resolveram fazer complô contra a minha pessoa aqui? Eu não tô contra. Pior é isso. Só porque você é da esquerda retrô, velho? Peraí, ô. Esquerda retrô. Na essência, todo mundo é de esquerda, meu. Essa que é a verdade. Vamos lá. Voltando à política, falando em esquerda, aí, ó. Nessa quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o fim do foro privilegiado para a maioria dos políticos. Os deputados mantiveram o entendimento do Senado e agora a proposta de emenda constitucional vai para uma comissão especial da Casa antes de ser votada no plenário. A prerrogativa de foro ficaria restrita ao presidente da República, ao vice e aos presidentes da Câmara, do Senado e do STF. Hoje é a vez do STF, do Supremo Tribunal Federal, retomar esse mesmo debate. Vamos lá, Tonholi, qual que é a sua expectativa em relação a esses dois debates travados simultaneamente no Congresso, né, e no Supremo Tribunal Federal? Vamos lembrar de algo. Quando o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, resolveu não levar à frente a questão do Aécio, ele falou que ele não queria fazer a mistura de poderes, o que é previsto, obviamente, desde a Revolução Francesa, né? Tanto que o STF esperou muitos meses depois o Congresso decidir a questão do Aécio para depois ele, STF, se manifestar. A minha previsão é que o STF não vai fazer coisa nenhuma hoje. O STF vai esperar o Congresso terminar a votação para depois terminar a votação plenária. Lembrando que essa votação do Congresso pode se estender por muito tempo e lembrando que há um golpe nisso. Essa votação do Congresso
vai querer estender o foro privilegiado É. a ex-presidentes para cobrir o Lula e o Temer. É isso E que a vai eles mesmo, acontecer. e a muitos deles também, né, Tonholi? E em prol da separação de poderes, Aham. eu estou quase cravando isso, que o STF... Tem dois aqui. Fala, pode falar. Pode falar, Tonholi. que em prol da separação de poderes, eu acho, tô quase cravando que o STF não vai fazer nada hoje, vai deixar para o Congresso decidir, e o Congresso vai incluir a proteção a Lula e a Temer. O Tonholi, o Barroso, né, o ministro Barroso, só para a gente ir esclarecendo isso também, né, na questão que ele coloca, ele fala que os crimes, o foro privilegiado nessas, como eu citei aqui, os presidentes das casas, ao presidente da República, ao vice, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, relativo a coisas ocorridas dentro do mandato, não é? Isso, traduzindo o que eu estou dizendo, se ele cometeu algum crime dentro do mandato, relativo ao seu mandato, ele tem o foro para se proteger ali. Agora, se ele cometeu um crime, um assassinato, por exemplo, ele não está coberto por isso, né? Não está coberto. Nós estamos falando de crime relacionado à prática direta durante de o mandato. decorrências de relações do ofício estabelecidas dentro do seu cargo, né? Uhum. Agora, tem outro golpezinho aí. Mais pra frente vocês vão ver que no fim estaremos protegendo Lula e Temer. E tô quase cravando, repito pela 10ª vez, que o STF hoje vai recuar em nome da separação do Congresso do Judiciário. Vamos lá, o que os nossos ouvintes disseram sobre essa questão? Vamos ouvir a partir de agora. Bom dia, galera do Morning Show. Bom dia. O que eu penso sobre o foro privilegiado é que ninguém deve ter esse foro, porque ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser presidente da República, presidente do Senado, da Câmara ou do Supremo Tribunal, certo? Porque todos nós somos iguais perante a lei, segundo a Constituição, não é verdade? Então, eu sou totalmente contra isso. Bom dia, galera do Morning Show, Edgar, Paulinha, Vini, todo mundo aí. Aqui, Melk de São Paulo. Edgar, em relação à pergunta de hoje, eu não sou a favor dessa lei de foro privilegiado. O ser humano tem que ser igual para todo mundo. A lei tem que ser igual para todo mundo, então eu não sou a favor desse foro privilegiado aí, tá bom? Um abração, adoro vocês aí. Opa, obrigado, meu querido. Olha aí, tá vendo? A opinião desses dois ouvintes reflete a opinião da maciça maioria da população brasileira, na questão de que todos somos iguais perante a lei, né? E que esse privilégio, e que esse foro privilegiado por prerrogativa de função, ela mais, na verdade, serviu até hoje, no que diz a nossa experiência política no Brasil, para defender malandro, para defender criminoso, e não para garantir a liberdade institucional ali. Bom, quando você quis dizer defender malandro e criminoso, você quis dizer defender político. Político, é isso aí. O presidente da EBC, a empresa brasileira de comunicação, Laerte Rimoli, se desculpou por postagens que ironizavam a fala da atriz Thaís Araújo sobre o racismo no país. O que exatamente ele postou, Vini? Vamos lá, esmiuçar isso aí. Ainda repercute, né, essa fala da Thaís Araújo durante a TEDx São Paulo, quando ela disse a frase que quando você percebe que é o filho da Thaís Araújo, quando ela falou, né, que a cor do filho dela faz as pessoas mudarem de rua, né, de calçada. E aí o Laerte Rimoli, que é o presidente da EBC, órgão que administra aí a TV Brasil, a Agência Brasil, entre outras agências, ele publicou no Facebook alguns memes ironizando essa frase aí da Thaís Araújo. Então os memes, Edgar, esse por exemplo que a gente está vendo agora, diz o seguinte, né? Quando você percebe que é o filho da Thaís Araújo na calçada. E aí tem uma menininha branca ali, com uma cara meio que de assustada, né? Correndo, né? E a Thaís Araújo ali pra de fundo atravessar a rua, né? Com a filha dela, né? Pra atravessar a rua. Tem essa outra, né? Passageiro pulando de avião ao constatar que Thaís Araújo estava a bordo. E essa outra que é quando as pessoas enxergam minha filha na rua, mudam de calçada. Não sei o porquê disso, lamentável. E aí é uma foto de uma menininha negra com 2 pitbulls. Essas publicações
ainda mais pelo cargo que ele ocupa, obviamente que foram muito criticadas, né? Dizendo que o Laerte estava ali reforçando uma declaração de racismo. O Fórum Nacional pela Democratização de Comunicação, que reúne aí mais de 500 entidades pelo país, manifestou, né, repúdio aí pelas postagens do Laerte. Diz que ele tem sido até denunciado de maneira sistemática por assédio moral, censura e intimidações a funcionários da empresa, tanto que nesse dia que ele publicou essas postagens, estava rolando uma greve lá dos funcionários da IBC, era o Dia Nacional também da Conscientização Negra, né, Edgar? Enfim, foi criticado de todas as formas por ter se referido a essa frase da Thaís Araújo com ironia. E a gente lembra também do caso do Esquiva Falcão, né, o lutador, que é um lutador negro, que falou que, não, os meus filhos... a cor do meu filho nunca fez alguém atravessar de rua, né? E aí o Emicida também criticou essa fala dele, falando que se ele não passou por algum caso de racismo, não quer dizer que não exista racismo no Brasil. Enfim, o que a gente pode tirar de tudo isso também é que talvez a frase da Thaís Araújo, tirada apenas nesse contexto, às vezes soa um pouco exagerada até, né? Porque parece que realmente, né, só porque tem uma menina negra, um menino negro ali na rua, as pessoas atravessam. Mas na verdade ela estava fazendo todo um discurso baseado na educação, sobre as dificuldades da educação, de você ser pai e mãe de uma criança negra, de um filho ou de uma filha, e a gente pode ver até um pouquinho aí do discurso da Thaís Araújo aí no TEDx São Paulo. Vamos ver. Errado porque o meu filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas. Pois é, Edgar. E aí o Laerte Rimo, ele até apagou os posts, depois pediu desculpas porque falou que tinha compartilhado ali um post inadequado, depois ele apagou também o pedido de desculpas, então se você entrar no Facebook dele agora não vai ter nem os posts, nem os pedidos de desculpas, Edgar. A questão da etiqueta, né, do cargo em Tonholi, e aí? Né? Falou bobagem, né? Todo mundo tem o lado idiota dentro de si, e ele deixou aflorar num cargo ali, né, em que falou algo inconveniente, a meu ver. Mas se você reparar, o Laerte retweetou. Eu vi, por exemplo, um dos que ele retweetou e que foi talvez o mais pesado, foi tweetado em primeira mão por um crítico literário bastante famoso do jornalismo brasileiro. E aí, vamos fazer engenharia reversa para ver quem tá gerando os tweets? Não foi feita engenharia reversa aí no ataque ao Caetano? Vamos fazer engenharia reversa nisso para ver quem criou. 11 horas 27 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Reta final, estamos ultrapassando aqui a linha de chegada do Morning Show dessa quinta-feira. É mais pau entre você e a Paulinha. Não, é só amor. A gente já tá amigo, a gente já deu um abraço da amizade. Vamos lá, ganhadores do nosso WhatsApp aí. O Melk de São Paulo. Valeu, Melk, obrigado pela participação aí. Vamos lá, Paulinha, a gente encerra o programa, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, a partir das 10, e encerramos aqui com o maravilhoso novo termo, nova expressão na língua anglo-saxônica para os brasileiros usarem. Aquele anglicismo que a gente gosta e se amarra agora é o workaholic. Vamos lá. Vai, Dilma. Para mim, um dos grandes momentos foi as mulheres encheram a praça em frente ao palácio e me levaram flores. A partir daí, elas durante
Outro dia eu recebi uma flor lá em Berlim, porque elas me mandavam sempre flor. Era, vamos dizer assim, era a manifestação delas. Mas tem uma outra muito bonita. Foram as mulheres as primeiras a se rebelarem e a ir para as ruas. Então, os movimentos de mulheres jovens, foram para a rua, as mulheres e os jovens primeiro. O que para mim foi muito importante. Eu era dita como sendo uma mulher que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, era o workaholic, que tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. Dilma Rousseff! Eu queria dizer que eu sou workaholic. Eu também. Literalmente. Gosto. Também. Total. A gente volta amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Jovem Pan.